Ok, galerinha, voltamos para mais uma videoaula de filosofia. Tudo bem com vocês, minha galerinha do sétimo ano? Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, possa vos proteger e guardar nesta manhã. Que o Espírito Santo possa habitar em vossas mentes, vossos coraçõezinhos, para que a gente possa aprender com mais eficiência, né, com mais entusiasmo, com alegria. Que o Espírito Santo possa nos dar coragem e empenho e fé para vencer e passarmos por esse momento difícil. Meus filhos, desejo também que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar os vossos papais, vossas mamães, vovôs, vovós, tio, tias, primos e primas, seus amigos e vossos inimigos. Que todos tenhamos um dia de muito amor e muita paz. É isso que nós precisamos, é isso que o mundo precisa. Meus filhos, vamos hoje falar um pouco aí da página 7 de vocês, do capítulo Qual é o seu ponto de vista? Vamos falar de ponto de vista. E tem uma frasinha que eu sempre falo para vocês, né? Para os filósofos e para a filosofia, ponto de vista diferente é algo muito bacana de se discutir, algo muito bacana de se pensar, tá? Por quê? Porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. O que significa isso? Significa que cada ser humano, cada criança tem um ponto de vista, tem um olhar diferente para as coisas. Então, vocês que estão diante desse vídeo, não é, diante dessa aula, tem cada qual a sua maneira de olhar, sua maneira de identificar, sua maneira de nos avaliar, sua maneira, não é, de aprender e também de até nos criticar, tá? Então, para a filosofia, ponto de vista diferente é muito bacana de se falar, não é? Porque é uma relação dialética, tá? Assim como também um mosaico ele é construído, né, por diversas peças, não é, por diversas cores, um arco-íris, não é, por diversas cores, por diversos, não é, formatos de modelos, então se torna um arco-íris bonito pela junção das cores, né? Se torna um mosaico pela junção das cores. A mesma coisa, né? A dialética também ela é algo interessante de se falar, de se pensar, por causa que também há olhares diferentes, há pensamentos diferentes, há discussões diferentes, não é? Opiniões diferentes, ok? Então, meus filhos, na tela aí para a gente falar sobre esse tema, tá? Na atividade das páginas 4 e 6, você expressou, mesmo que em parte, seu ponto de vista sobre verdades e mentira. Cada um de seus colegas também teve a oportunidade de fazer isso ao realizar essas atividades. Depois de conhecer os desenhos, as opiniões e as sentenças deles, o que você percebeu? Todos ou a maioria expressaram a mesma característica? Houve surpresas? De forma geral, seus pensamentos demonstram as semelhanças e diferenças. Algum de vocês representou a verdade ou a mentira com uma aparência que você nunca havia imaginado. Comparando as opiniões apresentadas, houve algumas que ficaram tão parecidas que até davam a impressão de serem a mesma opinião, expressada de diferentes modos. Houve mais opiniões que destacaram aspecto negativo ou positivo? E sobre as sentenças que vocês elaboraram a respostas, foram parecidas ou muito diferentes? Então, meus filhos, olhem para cá, tá? Muito bem. O que nós estamos falando aqui, o que o texto está falando, é que se nós tivéssemos em sala de aula, as pinturas, os desenhos que vocês fizeram da mentira e da verdade, também, não é? A questão da página 4 e 6, a gente iria socializar, iria ver, não é? E a gente ia ver que cada um de vocês desenhou a mentira e a verdade de uma forma, não é? Então, da mesma forma também alguém falou de formas diferentes e na questão até parece um pouco com o comando um do outro, mas nunca é a mesma resposta, nunca é a mesma pintura. Por quê? Por mais que nós somos, não é, iguais em direito, mais que nós somos iguais em dignidade, não é, iguais em sala, todos do sétimo ano, né,
mas cada qual tem uma visão diferente, cada qual tem uma opinião diferente, cada qual tem uma sensibilidade diferente, tem um talento, não é? Diferente. É isso que nos torna, não é? Especiais, é isso que nos torna, não é? Extraordinário. Mas eu digo para vocês, tá, criança? A verdade e a mentira chegou desenhado para mim de muitos aspectos. Tem gente que está perdendo dinheiro, tá? Está perdendo dinheiro, é para estar ganhando dinheiro porque está desenhando muito bem, tá? Eu sei quem é você aí. Ok, gente, na tela para dar sequência na leitura. Com base nessas experiências, reflita. Será que em um grupo maior de pessoas a comparação seria parecida com o que foi feito por sua turma? Ou opiniões poderiam variar ainda mais? E o que poderíamos descobrir se todas as pessoas respondessem a esta mesma questão? O que é a verdade? Afinal, cada pessoa opinaria de acordo com os seus próprios pontos de vista, ou seja, da forma como reconhece, identifica, observa, imagina e pensa o significado dessas palavras. Se temos dúvidas sobre essa pergunta e pensamentos, que as opiniões seriam diferentes, como saber o que era a verdade, já que ela não se mostra igual para todos? Será que uma opinião pode ser mais verdadeira que a outra? Será que é possível provar quando uma ideia é verdadeira? Você consegue imaginar um mundo em que todos tivessem o mesmo ponto de vista? Um mundo em que toda a noção de verdade fosse sempre a mesma? Então, meus filhos, seria, não é, uma chatice, seria uma melancolia só, todo mundo ter a mesma opinião, todo mundo ter o mesmo gosto, todo mundo ter a mesma aparência, não é? Eu não ia gostar de viver numa situação dessa, não é? Então, é lógico que se fôssemos perguntar e se fôssemos fazer a atividade que vocês fizeram para a Sociedade Bragantinas, aí era que iria ampliar os modelos de pinturas e os modelos de resposta para a questão da verdade. Por quê? Nós já sabemos que a verdade é uma questão de relação, não é? É uma questão de correspondência. Mas os pontos de vista não. Ponto de vista é uma questão, não é, de opinião, é uma questão, não é, individual de cada um de nós, tá? Então, muitos, não é, iria opinar conforme o seu ponto de vista. Depois, não é, o número de pessoas que estudam Platão, estudam filosofia como vocês, é mínimo. Então, muitas pessoas falam sobre a verdade, buscam a verdade, mas não sabem de fato conceituar o que é a verdade. Tá? O máximo que as pessoas podem colocar sobre a verdade são pronomes e adjetivo para ela, mas dizer quem ela é, não. Tá? Então, meus filhos, na página de vocês vão responder a questão, as atividades de vocês da página 8, página 9, tá? E lá na hora de filosofar da página 10, e ao fazer a página 10 de vocês da hora de filosofar, eu peço que meus filhos respondam no caderno, tá? E mandem a foto para mim. Agora, minha criança, falando de ponto de vista diferente, vocês têm aí um texto extraordinário, tá? Da Dileia Freire, da página de vocês 8. Leia qual é o ponto de vista de um narrador para o ponto de vista de um urubu, tá? Para vocês verem como a maneira de como as pessoas olham para as coisas, para os objetos, é diferente, não é? Uma das outras, tá? A maneira que você olha para a filosofia é a maneira diferente de como o professor de filosofia ministra e gosta da filosofia, tá? Então, desejo que meus filhos façam uma boa atividade, que façam a leitura desse capítulo que é pequeno, responda, não é, os exercícios, me mande as fotos, que Deus possa vos abençoar sempre. Obrigado por mais uma manhã junto com vocês e até a próxima, se Deus quiser. Beijo.